Pipistrello and the Cursed Yo-Yo é o mais novo jogo da Pocket Trap, empresa brasileira de joguinhos que nos entregou anteriormente o excelente Dodgeball Academia. E, assim como o Dodgeball Academia, ele faz algo muito difícil de você encontrar hoje nos jogos atuais, que é um humor realmente bom, que se conecta com o público brasileiro. Bora falar mais sobre isso aqui nesse review do Geek Intensifies. Na pele de Pipet, né, que se acha o melhor jogador de ioiô do mundo, ele vai pedir pra tia dele, né, a Madame Pipistrello, dinheiro porque ele tá mal de grana. Chegando lá, 4 empresários malvados invadem a mansão dela e tentam roubar a alma dela para carregar megas baterias. Ele tenta intervir e um pedaço da alma dela, né, fica preso no ioiô. Assim começa a jornada de você conseguir recuperar essas 4 mega baterias para recuperar a alma completa da sua tia. O jogo é uma mistura, né, entre plataforma, puzzle e exploração. Essas 3 coisas funcionam muito bem e o jogo sabe muito bem dividi-las. Então, nunca fica muito combate, ou muita plataforma, ou muito puzzle. O jogo sabe equilibrar muito bem isso. O jogo é dividido em bairros, né? Tem 4 bairros. Cada bairro você vai normalmente ganhar um poder especial pro ioiô para combater inimigos e um poder especial para você conseguir atravessar alguns puzzles e partes de plataforma. Isso vai mudando o jogo de tempos em tempos, né? Então, cada vez que você completa um bairro, você ganha poderes novos para ir explorando esse bairro e também alguns lugares que você antes não tinha acesso, né? O jogo é um Ioiovania, que eles estão falando, que é aquele estilo Metroidvania mesmo, né? Aquele mapa grande e algumas vezes você não tem um item certo para pegar um coração ou pegar algum botão que te dá poderes e depois que você ganha tal poder, você volta lá e consegue resolver a parte de plataforma ou a parte de puzzle e pegar esse item. Já vou falar que a melhor parte desse jogo que eu mais gostei é o humor. É muito difícil você achar um jogo que seja realmente engraçado, né? Jogos normalmente eles tentam fazer algumas piadinhas aqui e ali, mas é uma coisa complicada. Se você for pensar agora, pensa um jogo que realmente é divertido, que tem um humor inteligente ou um humor que se adapta mais pra gente, né, pro pessoal aqui do Brasil. Esse jogo ele tem assim, obviamente ele é feito por um estúdio brasileiro, então eles conseguem se conectar muito mais fácil com a gente. Então o jogo tá cheio de referência pra brasileiro. Então o pessoal fala com dialeto do sul, fala Joe, tem um bairro que se chama Faria Slimer, né, que é pra zoar a Faria Lima aqui de São Paulo. Tem um monte de referência, tudo é muito engraçado. Tem os torcedores fanáticos que jogam lá com aposta, né? Faz tipo o jogo do tigrinho. O jogo é engraçado, o diálogo é bem legal, os personagens são bem engraçados. Direto o jogo tem uma tiradinha aqui e ali que você vai reconhecer ou de algum meme ou de alguma situação que é comum aqui pros brasileiros. O gameplay dele, né, é quase perfeito, mano. Tem um ou outro probleminha, assim, em algumas lutas, né? Principalmente algumas lutas com os chefes, que eu achei um pouco difícil. Mas, tirando isso, é bem rápido, bem dinâmico. A parte de plataforma, né? De pular, de esquivar, tem coisas que você tem que fazer numa velocidade meio rápida, assim. Tem que resolver, pular, tabelar, daí você usa o ioiô pra rebater ou chegar em algum lugar. São coisas assim que lembram bastante o Zelda, né? Os Zeldas 2D, tipo a Link to the Past lá do Super Nintendo. E outro jogo que me lembrou bastante, Goof Troop. Não sei se vocês se lembram lá, o joguinho que você jogava com o Pateta e o Max, né? Que ele era um joguinho de plataforma, assim, ele tinha lá o seu combate, a sua ação, mas ele era principalmente um jogo de puzzle. Os puzzles desse jogo me lembrou bastante aquele, que você olha de longe e fala, é fácil ali, ó, tira o ioiô ali, vai abrir aquela porta que eu vou pegar uma chave. Alguns são bem difíceis, alguns você realmente tem que usar a cabeça e dá aquela sensação muito legal de quando você consegue resolver, assim, você fala, tá, entendi aqui o que tem que fazer. Você vai usando os poderes que você vai ganhando durante o jogo e com isso você vai passando essas adversidades. Trilha sonora do jogo muito boa e tem uma música da Yoko Shimomura, que é a compositora do Kingdom Hearts. Fez muitos jogos da Capcom, né? Fez Final Fight, fez Street Fighter 2. Ela fez uma musiquinha pra cá, bem legal, né? Você vê um jogo brasileiro com uma compositora que ganhou esses dias mesmo, ganhou um prêmio lá no BAFTA Awards, que é, tipo, o maior prêmio, assim, pra musiquinha de joguinho
que existe, assim, ela ser reconhecida por isso, e ela fez um zilhão de música para um zilhão de jogos, todos bem consagrados. Problemas do jogo? Sendo sincero, nenhum. Eu não tive problemas com esse jogo. Como eu disse, algumas partes, assim, você acha um pouquinho difícil, mas, por exemplo, o jogo ele tem muito, assim, de tipo, você tem 2 baterias pra pegar. Então você pode ir pro bairro X ou pro bairro Y. Teve uma hora que eu provavelmente fui pro bairro que eu não deveria ter ido, sabe? Eu fui pro bairro mais difícil em vez de ter ido pro bairro mais fácil. Quando eu cheguei no chefe, o chefe se mexe muito rápido, assim, ele fica pulando, jogando bomba, e eu tive um pouco de dificuldade pra bater nele, porque você não consegue bater em diagonal, né? Você bate pra frente ou pra cima. Eu pensei, porra, por que o personagem não bate em diagonal, né? Por que ele não anda... Ele anda em diagonal, por que ele não consegue usar o ioiô em diagonal? Mas daí eu pensei e falei, porra, tá, eu entendi. Toda a parte de puzzle e toda a parte de plataforma, se ele atirasse em diagonal, teria que ser modificada, e isso ia deixar um pouco de imprecisão, né? Às vezes você ia querer bater por um lado e ia pegar na diagonal e daí não ia funcionar. Do jeito que tá, funciona 99% das vezes, funciona muito bem, é lisinho, redondinho, então... dá pra passar um pano e falar, tá, eu gostaria que ele batesse em diagonal, mas se ele não consegue por causa disso, tá tudo bem. Ele tem alguns golpes, né, que ele gira o ioiô assim em volta dele, então você consegue ainda, pelo menos, paralisar o inimigo pra ir lá e bater nele. Algumas partes do jogo precisa bastante, né, de precisão, ou você tem que passar por uma parte rápida, assim, que você tem que ir correndo e desviando, então isso talvez exija um pouco mais das pessoas, sei lá, não sei exatamente como solucionar isso, assim, para o jogo ser mais abrangente, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do Infernax. O Infernax pra mim é o jogo 2D que foi feito pra ser difícil, só que você aperta pause e vai lá em acessibilidade e o jogo tem um caminhão de solução. Pulo infinito, invencibilidade, um monte de coisas que seriam considerados cheats, né? O cara, não, eu estou usando truques pra vencer. Mas eu gostaria que tivesse essas coisas pra a pessoa que tá passando muita raiva, se não consegue, ou sei lá, a pessoa tem alguma impossibilidade na mão dela de fazer alguma coisa que exija muita precisão e velocidade, que ela conseguisse passar aquilo. Talvez ficasse mais slowdown, ou simplesmente você esquipasse aquele puzzle caso a pessoa não consegue resolver aquele puzzle e aquele puzzle é necessário pra você avançar na história, sabe? Coisinhas de acessibilidade eu sempre acho legal, mas isso é uma coisa assim para o futuro. Se a empresa quiser, ela consegue fazer por patch e isso não muda nada no mérito do jogo. Esse jogo eu dou o selinho de fodacidade aqui do canal. Eu adorei esse jogo, ele tem a duração certa. Nossa, falando aqui, vocês sabem, né, meu último vídeo, eu falei mal do jogo. E um dos problemas daquele jogo era a duração. Nossa, como é inflado, sabe? Aquele jogo inchado que não precisava ter 50 horas, mas os caras quiseram fazer ele ter 50 horas. Aqui não. 15 horinhas, certinho. Quando você tá chegando naquele ponto que tipo, no jogo não tem mais ideias pra te apresentar, não tem mais mecânicas novas de puzzle. Acaba. Tá certinho, perfeitinho. 15 horas é um tempo justíssimo. O jogo custa R$50. Você não vai achar um jogo com 15 horas de pura diversão por esse preço. Ele tá super barato, super justo o preço dele pela qualidade que ele oferece. Ele é realmente aqueles indie games que você sabe que é um indie game bom, sabe? Você vê o jogo, vai entrar naquela lista enorme, né? A gente já teve jogos brasileiros, dou o exemplo sempre do Unsighted, que é um jogo excelente, assim, um ótimo também Zelda-like. Esses jogos, eles têm essa faixa de preço e entregam muito conteúdo, muito lisinho. É claro, é nítido que a Pocket Trap jogou uma porrada de jogos antigos do Super Nintendo e ela sabe muito bem o que fazia um jogo ser legal ou que fazia o jogo ser ruim. E ela foi usando todo o conhecimento pra fazer um jogo excelente. Se desse pra essa empresa fazer, sei lá, um Zelda 2D desse estilo, tenho certeza que ela ia se dar muito bem, do mesmo jeito que tem um monte de estúdios agora, de empresas indies, né, que estão fazendo Ninja Gaiden, fazendo Shinobi, né, jogos grandes, assim, que foram renomados, e estúdios indies estão cuidando desses joguinhos agora, porque estão cheio de talento, e esse tipo de jogo casa muito bem. Então, sei lá, se desse um novo Goof Troop pra eles, ou um novo Zeldinha, eu tenho certeza que eles tiravam de letra. No mais, parabéns aí, a Pocket Trap é um jogo muito bom. Fico muito feliz quando eu consigo fazer um review de jogo que eu gosto realmente, né? Eu posso
que nem eu falei no review do jogo anterior, eu não gosto de ficar metendo pau em empresa. Pô, o que eu vou ganhar falando mal de joguinho? E esse eu não tenho o que falar mal. Eu realmente me diverti do começo ao fim. Muito impressionado com a legenda, né? O texto dele em português, assim, é divertido. R$50, 15 horas de pura diversão, você vai rir, você vai ver alguma coisa que você vai achar engraçado, algum jeito que o personagem fala, os personagens são muito bonitinhos, não é porque, é personagem furro e eu sou furro, não, o jogo é bonitinho, os personagens são legaisinhos, os puzzles são bons, os puzzles são aqueles puzzles que começa fácil e de repente você tá lá, meu Deus, eu não fiz 100%, eu não consegui fazer 100%, eu quero fazer 100%, esse jogo ainda, vou continuar jogando ele pra tentar platinar, porque eu sou maluco, eu gosto de platinar joguinhos, mas eu já tava atrasado em fazer esse review porque eu quero divulgar esse jogo, eu quero que as pessoas joguem. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Críticas, sugestões, comentários, eu sempre leio tudo. Quero saber mais sobre algumas outras pessoas, né? Ok? Se você jogou o joguinho, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre ele. Se gostou do nosso conteúdo, se gostou do canal, por favor, segue, compartilha, ajuda demais. É só isso que a gente pede pro canal crescer, beleza? Até a próxima, Ragnos out.